Graça e paz, eu sou Rafael Barbosa e eu tenho um assunto para a gente tratar hoje de forma bem lacônica. Nós fizemos um vídeo no passado falando sobre esse assunto e alguns amigos gostaram e me pediram para que eu desse continuidade. Então, de forma bem breve, para não ser um vídeo muito longo, eu já quero começar fazendo a pergunta que é o título desse vídeo. Pode-se cobrar para pregar ou para cantar numa igreja? É de fato legal perante a Bíblia cobrar-se para pregar ou para cantar numa igreja? Estipular um valor? Na verdade, a gente precisa entender o que de fato é a pregação do Evangelho ou o ministério que algumas pessoas têm de viajar, de ter o prazer de ir a vários lugares, pregar o Evangelho, cantar, pregar através de louvores, pois o louvor também fala alma e também transmite a mensagem aos corações. Só que a gente precisa entender algumas coisas para que a gente possa tirar uma conclusão para a resposta dessa pergunta. Primeiro, eu deixei aqui anotado: pregação é uma obrigação do cristão. A partir do momento que você se converte, a partir do momento que você conhece Cristo, você já tem total liberdade para falar de Jesus e para pregar o Evangelho. A prova disso é a mulher samaritana, quando se encontra com Jesus, ela não perde tempo e assim que ela conhece a Jesus como Cristo, como Deus, ela sai pregando na sua cidade e todos ali puderam saber o que lhe aconteceu através da verbalização daquilo que ela tinha aprendido com Jesus, do que ela tinha vivenciado com Jesus naquele momento. Só que existem pessoas que têm chamadas, que têm propósitos diferentes. Tem pessoas que têm a responsabilidade de pregar em várias igrejas, em vários lugares por aí. Tudo está incluso na pregação do Evangelho. Tanto quem louva a Deus, tanto quem prega em congressos, dá palestras, ou até o evangelismo pessoal. Todos estão inclusos na pregação do Evangelho. Fazem parte da pregação do Evangelho. Só que o que eu quero que você entenda é que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, ele deixa claro que a pregação para ele era obrigação, era imposta como obrigação. Ou seja, a pregação do Evangelho para quem aceita Jesus é uma obrigação. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer quando eu prego, eu meditando, e essa frase veio ao meu coração e eu costumo dizer isso: alguém falou de Jesus para você. Então, se alguém falou de Jesus para você, você precisa falar de Jesus para alguém. Então, torna-se uma obrigação de um cristão verdadeiro pregar o Evangelho e pregar a palavra de Deus. Então, pregação é de fato uma obrigação do cristão. Outra coisa interessante para que a gente possa entender é que nesse viés de pregação, de congressos, participar de congressos, de festividades e de agendamentos de cantores e de pregadores, a gente precisa entender uma coisa que Jesus falou em Lucas, capítulo 10, versículo 7. Quando Jesus falou que um trabalhador é digno do seu salário, Jesus não está falando de trabalho secular. Se você for ler todo o contexto deste versículo, você vai ver que Jesus estava falando sobre a pregação do Evangelho. Jesus estava enviando aqueles discípulos para a pregação. E Jesus, no versículo 7, vai dizer isso a eles, que o trabalhador é digno do seu salário. E que as pessoas que recebessem esses discípulos na sua casa deveriam tratar bem, dar alimento, dar o sustento. E você não vai ver em momento nenhum Jesus dizendo assim: cobrem um valor, estipule um valor todas as vezes que vocês entrarem numa cidade para pregoar no Evangelho. Isso não existe nas Escrituras. Uma coisa que eu quero perceber com você é que Jesus pregou o Evangelho, no seu ministério, quando Jesus começou a pregar e a ensinar. Você não vai ver no Novo Testamento, nos Evangelhos, em nenhum momento Jesus cobrando, estipulando valores para atender
uma agenda de pregação. Fosse ela no monte, fosse ela em Cafarnaum, fosse ela em qualquer parte da Judéia, em nenhum momento Jesus cobrou para pregar. Em nenhum momento os discípulos, depois da morte de Jesus e ressurreição, e que a igreja passa a pregar o Evangelho, em Atos dos Apóstolos, você vai ver que nenhum dos discípulos cobrando para pregar. Os pais da igreja, nós temos aí vários e vários homens de Deus que pregaram o Evangelho de forma maravilhosa. Nós temos homens também como John Wesley, Moody, Jonathan Edwards, homens que marcaram gerações pregando o Evangelho, Billy Graham, e você não vai ver em momento nenhum eles estipulando valores para se pregar a palavra de Deus. Então o que acontece? Qual é a grande máxima desse vídeo? É entendermos que quem cobra para pregar, grave bem o que eu estou lhe dizendo, quem estipula valor para pregar ou cantar numa igreja está cometendo um pecado, está errado, não é bíblico, não tem fundamento. E você não é mais pregador e nem mais um levita, um cantor de Deus, mas sim alguém que montou uma empresa em si para ganhar dinheiro. Você já não prega, você já não sai de casa com o coração quebrantado dizendo, eu quero ganhar almas. Você sai de casa dizendo, essa agenda vai ser importante para mim, porque eu vou ganhar uma oferta. Claro, Rafael, você é contra ofertar um cantor e um pregador? Claro que não, eu sou itinerante, eu sei o que é isso. Eu sei de pessoas que vivem da pregação e do louvor, mas a gente precisa entender que quando eu convido um pregador, quando eu convido um cantor, eu devo arcar com as despesas daquele que eu estou trazendo para participar do evento da minha igreja. Ah, irmãos, ele não precisa ganhar nada, ele não precisa de passagem aérea, ele não precisa que você vá buscar, ele não precisa. Então, se você não quer arcar, você não convida. Bota um membro da sua igreja para pregar, pregue você, cante você. Não convide se você não quer arcar com o custo para trazer alguém de outro estado, de outra cidade, de outra igreja. Ele tem a igreja dele. Se você quer que alguém saia da igreja dele, da cidade dele, para pregar na sua igreja, tenha consciência. Tenha consciência. Essa pessoa vai ficar longe da família, essa pessoa vai sair de casa, passagem de ônibus, Uber. Não se paga com fé. Ninguém chega na parada do ônibus e quando sobe no ônibus assim, como é que vai pagar? Senão eu vim pagar com fé. Tem como pagar com fé? Não existe cartão fé. Não tem como eu pagar uma corrida de Uber para pregar o Evangelho numa igreja e chegar lá na hora de pagar a corrida e eu dizer, meu amado, é por amor a Deus, vá-se embora. Não existe, não há possibilidade para isso. Então o que eu quero que você entenda é que não é bíblico cobrar para pregar. Quem cobra, quem estipula um valor, está sendo infiel a Deus, infiel ao Evangelho, infiel às Escrituras. E também quem convida deve, de fato, ajudar aquele a qual você está agendando, porque muitos deles, atendendo as agendas, vivem daquelas agendas. Mas o que não pode é você estipular um valor, você passa a ser mercadoria. De vez em quando eu recebo alguns convites para pregar, e agora não, né, por causa desse período, mas no período passado, antes da pandemia, nós recebemos algumas agendas e as pessoas ligam muitas das vezes para a gente e fazem assim, varão, quanto é que você cobra para pregar? E eu digo sempre, se eu estipulo um valor e cobro para pregar, eu já não sou pregador, sou mercadoria, tá? Eu vou pregar com o maior prazer, você, se for muito longe, você poder pagar o meu transporte para eu chegar até aí, voltar para minha casa. Se for em outra cidade, você paga a passagem e a gente vai, arruma um lugar aí para a gente ficar, a gente fica e a gente prega com o maior prazer. Ah, você não estipula? Não estipula o valor. Só quero que o irmão tenha consciência que nós pregamos o Evangelho e vivemos disso. Nós itinerantes, pessoas que vivem de pregação, vivem disso, só não pode cobrar. Não é porque você vive de pregação, Deus te chamou para isso, você vive viajando, pregando, gasta seu tempo, ora, jejuma, estuda e vive de pregação. Tem gente que tem preconceito com isso, fecha a boquinha. Eu lembro que quando eu pregava, um camarada chegou para mim e disse assim, é uma vida muito fácil. Não é não, viu, meu amado? Você nunca foi itinerante e não sabe o que é isso. Dormir em rodoviária, passar 5 dias longe da família, você não tem noção de que é isso pregando o Evangelho. Claro, existem pregadores e pessoas que estão em campos missionários, passando por coisas piores. Claro que sim, mas todos nós fazemos parte daqueles que pregam o Evangelho. Então, os dois lados precisam ter consciência.
O pregador e o cantor que estipula já não é mais crente, na verdade. Já não, nem sequer, de fato, não é mais cristão. Então nem serve mais trazê-lo se ele estipular um valor. Segundo, quem está chamando, agendando, deve arcar com as despesas de passagem, lugar para ficar e ofertar, sim. A própria Bíblia, o próprio Jesus manda tratar bem, alimentar e ofertar, porque muitas das vezes vai ajudar aquela pessoa que está indo até a sua igreja para ministrar a palavra de Deus. Então fica aqui esse vídeo um pouco longo, né? Uns 10 minutinhos, mas eu acredito que deixei bem claro a minha visão de forma bíblica para que a gente entenda e compreenda sobre este assunto. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo, ir lá nas notificações aí, aperta no botãozinho vermelho aqui embaixo, inscreva-se, ativa o sininho, deixa o like. Tá tudo certo e a gente continua falando do amor de Cristo, independente de qualquer coisa. Amém? Deus abençoe.